a Jéssica. Meu TCC ele é então uma leitura analítica sobre a violência contra a mulher. A minha orientadora foi a mestre Aline Mamed. Então, para iniciar essa introdução nessa leitura, eu trago alguns conceitos que o Jung trabalha, alguns conceitos da psicologia analítica. Ele fez o estudo de padrões, de padrões de comportamento, de rituais que acabavam se repetindo em diversas civilizações, e ele percebeu que isso acabava estruturando a questão inconsciente e a inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo também dessas civilizações. Ele percebeu então que esse inconsciente coletivo ele tinha o poder de fazer essa transferência geracional, ele transferia esses conhecimentos, esses mitos, essas histórias através das gerações, e isso também acabava fazendo com que esses mitos se relacionassem com os arquétipos. O Jung ele vai intitular que arquétipos são esses padrões relacionais, são imagens primordiais universais que estão disponíveis a todos os indivíduos, e que elas estão disponíveis nesse coletivo, mas que no inconsciente pessoal elas acabam tendo um significado pessoal e individual a cada um. Ele percebe também que esses arquétipos eles têm um lado, uma face de luz, uma face de sombra, e que isso também vai interferir na maneira como se estrutura a personalidade dos indivíduos. Ele vai perceber o Husserl vai perceber essa polaridade não como algo maniqueísta, não como isso ou aquilo, mas que essas polaridades elas se integram e elas compõem o indivíduo da mesma maneira, E essa flexibilidade entre esses polos acabam fazendo com que o ego se estruture de uma maneira mais saudável. Para compor também esse universo psíquico, o Jung ele fala de ânima e ânimos como esses correspondentes complementares do que é feminino e do que é masculino. E ele percebe que ambas faces, feminina e masculina, elas estão presentes em homens e mulheres. Então, também para fazer essa reflexão dessa violência contra a mulher, Beauvoir, Giotto e Soter, elas colocam isso a partir do âmbito material, da experiência material, de como a mulher e o homem se socializam, se interagem com a sociedade, interagem com o outro. E aí elas falam também desses estereótipos de homem e de mulher, do que são esses papéis sociais colocados para ambos os sexos e como eles vão também se manifestar nos indivíduos. A minha questão norteadora, então, é de que maneira se pode refletir sobre a experiência com o feminino e a violência contra a mulher, sob o enfoque da psicologia analítica. Como objetivo geral é refletir sobre a violência contra a mulher e o feminino na perspectiva da psicologia analítica. Como objetivo específico, eu trago compreender a influência dos mitos e arquétipos nas culturas, verificar a visão sobre o feminino e a mulher e suas mudanças através dos tempos, identificar como ânima e ânimos se manifestam e ampliar também o olhar sobre a violência contra a mulher aliada ao patriarcado através de uma leitura analítica. A metodologia utilizada foi a revisão narrativa, que conforme Rotter coloca, não é necessário que seja delimitada uma data específica para as publicações, mas que tenha ali um manejo dos temas que vão ser pesquisados e que vão ser utilizados durante o estudo. Então, iniciando esse resultado e essa discussão teórica, eu inicio com essa frase do Jung, que ele fala que o homem ele é mais ele no inconsciente do que na consciência. Isso porque ele percebe que por mais que o indivíduo ele se enxergue na consciência e que ele trabalhe suas questões de forma consciente, ainda assim existe uma parcela inconsciente que ela é extremamente profunda e ela acaba sendo primitiva. Então ele percebe que o que é consciente, por mais que seja elaborado, que seja forjado, que seja ali delimitado e trabalhado, ainda assim ele vai contar com essa parcela inconsciente. A gente pode exemplificar isso com o próprio iceberg, que por mais que a gente perceba essa parte que emerge, ainda assim existe uma parte submersa que faz com que ele também se sustente, Então Jung ele coloca que o inconsciente se comunica a partir de imagens de símbolos, que seriam esses arquétipos, e que esses arquétipos no inconsciente coletivo eles são essa figura
essa imagem sem conteúdo, mas a partir do momento em que isso cai no inconsciente pessoal, isso também acaba significando a partir das experiências, formando então esse complexo psíquico que ele vai contar com uma casca e um núcleo, onde esse núcleo ele vai ser o próprio arquétipo e a casca vai ser esse envolto de experiências, de relações, de afetividade, de emoções. Percebendo então esse recurso imaginário do inconsciente, ele percebe que os mitos têm essa função, né? Tem eles servem como ferramenta para trazer do inconsciente alguns conteúdos e também fazer essa ligação de consciente e inconsciente. Essas imagens elas acabam se repetindo nos mitos, mas elas são significadas conforme a realidade de cada civilização, de cada cultura. E a partir disso também as culturas elas acabam fazendo uma estruturação em si também em volta, também utilizando esses mitos, né? Essas histórias que são repetidas que acabam auxiliando nessa organização social. Então o mito ele vai ter uma função social, mas também vai ter uma função psíquica, no sentido de que ele vai ajudar a estruturar o universo psíquico dos indivíduos. O mito ele também vai ter um poder de tirar do indivíduo aquela individualidade, né? Ao mesmo tempo em que isso é significado através do indivíduo, o mito também coloca o indivíduo num âmbito coletivo, né? De conhecimentos coletivos, de experiências coletivas. Então, também enquanto estruturação dessa personalidade, desse universo psíquico, as energias de ânima e ânimos, elas acabam trabalhando com essas complementariedades que também aparecem como, e elas também aparecem como arquétipos do sexo oposto de cada indivíduo, né? Então, o arquétipo de ânima e ânimos, eles acabam sendo a maneira como nós vamos experienciar o oposto, né? O mundo, o outro como o próprio mundo, né? Existem porções consciente e inconsciente nessa personalidade, e na mulher o que fica inconsciente é o ânimos e no homem o que fica inconsciente é a ânima. Essas relações que se fazem com ânima e ânimos, elas vão dizer muito também na relação com que a gente tem com o outro, porque elas acabam se projetando nisso também. Elas acabam se projetando no mundo exterior. Então, da mesma maneira que a ânima e o ânimo se alimentam das relações, eles também alimentam essa relação. Eles se alimentam dela e a alimentam, né? O Jung, ele não tem a pretensão de trazer ânima e ânimos relacionados somente ao sexo, mas ele coloca que, na verdade, existem 3 estágios, né, que fazem com que isso se conecte a feminino e masculino. Então, ele fala que é importante o sexo, mas também a imagem que se tem coletiva do sexo oposto e também a experiência que se tem com o sexo oposto. Ele coloca, então, a ânima como uma energia do feminino, porque é uma energia de criação. Ela é uma energia que nutre, que acolhe, que conecta, e ele vai relacionar isso à grande mãe natureza, né? Por ela ter esses vários ciclos e poder representar tudo isso. E aí, então, a mulher também acaba se representando pela ânima, no sentido de que o corpo da mulher pode escancarar todas essas características, experienciar todas essas características. Enquanto o ânimos, ele vai trabalhar a partir da energia para o verbo, para o ato, para a força, para o sentido. Então, ele vai ser algo de determinações, de leis, e ambos vão trabalhar também como sombra. Mesmo que o indivíduo ele negue essa sombra, ela vai continuar atuando sobre os indivíduos de forma primitiva, de forma infantil. Infantil aí no sentido de que não foi trabalhado, não foi desenvolvido, não foi elaborado, e que isso precisa ser olhado com uma certa atenção. Aí, então, quando a sombra ela é acolhida, acontece essa integração da sombra, esse acolhimento da sombra, faz com que tenha essa fluidez entre os polos, né? Entre o que é conhecido, o que não é conhecido, entre consciente e inconsciente.
ânima, então, quando ela é negada, ela acaba externalizando uma força sem um sentido, né? Ela acaba trazendo uma falta de reflexão do sentido coletivo, ela acaba trazendo um verbo sem um ato sem um verbo, um verbo sem cuidado e um ato sem intenção, né? Justamente porque não existe essa reflexão desses verbos, desses atos, e essa força acaba não sendo direcionada, ela é somente projetada. E o ânimos, quando ele acaba sendo negado, ele vai resultar em um caráter submisso, porque vai faltar energia para que aconteça esse verbo, que aconteça esse ato, que aconteça essa força. O Jung, ele também estudou a espiritualidade enquanto formadora do universo psíquico, porque ele entende que a espiritualidade e as religiões em si também, elas acabam auxiliando como um fenômeno social nessa estruturação psíquica, né? Então, ele não se atém a visualizar esses fenômenos sociais de religião e de espiritualidade também como algo verdadeiro ou falso. Ele percebe que isso atua sobre os indivíduos e por isso deve ser observado, deve ser considerado na interpretação do indivíduo, né? Ele percebe então também que essa força criadora, essa ânima, essa energia que cria, que nutre, ela também pode ser observada dentro do cristianismo, né? Com o dogma da Imaculada Mãe de Deus, a Assunção de Maria. Maria é colocada junto à Santíssima Trindade, fazendo com que isso eleve essa figura do feminino, faça com que isso eleve a figura de Maria para esse posto, né? E aí ele percebe então que essa natureza criadora da psique, ela tenha essa face feminina, que acaba também representando a mulher como um meio de transmutação. Ele coloca que o primeiro Adão ele veio do Criador, mas que o segundo Adão ele precisa vir da mulher humana justamente por ela ser um caminho de transmutação. Ele também fala dessa energia criadora quando ele observa o Velho Testamento, e aí ele coloca ali em Provérbios um trecho dessa percepção dessa imagem feminina na criação do universo. Ali quando ele coloca que ainda não existiam as fontes carregadas de água, isso também podemos entender isso também como uma face feminina, né? Uma face de reflexão, de profundidade e de inconsciente também. Então, socialmente falando, a experiência da mulher, o Freud ele teve estudos também sobre a histeria, observando esses casos de histeria quando os médicos do olhar da medicina, do olhar biológico, não conseguiam identificar como aqueles traumas afetavam as mulheres, né, e da onde eles viam. E o Freud, então, ele, a partir de acompanhamentos com hipnose, ele conseguia quase que acessar esse inconsciente e cessar esses sintomas, né, que acabavam aparecendo no corpo das mulheres. Era um trauma psíquico que se escancarava no corpo, com paralisias, com paralisações, com espasmos. Então ele percebe que o feminino adoecido é um feminino interno, não é apenas um corpo biológico, mas sim uma experiência de feminino que acaba se adoecendo. E aí ele coloca que esses traumas eles podem acontecer de maneira social. Então, as mulheres, enquanto fenômeno social, enquanto seres sociais, elas acabam experienciando algumas situações que podem culminar em traumas, né? E aí, então, a experiência material, ela acaba sendo determinante também para a maneira como as mulheres se relacionam com o outro, mas também se relacionam consigo mesmas. O matriarcado, ele acaba tendo essas características de ânima, justamente porque ele tem uma face de trazer o coletivo, a consciência do coletivo, ela vai trazer os costumes, enquanto o patriarcado ele vai trabalhar a partir de leis, de interesse individual, e isso acaba também se refletindo na maneira como as mulheres vão ser colocadas dentro dessa sociedade.
o Klaus Kobert, ela coloca ali a prostituta sagrada justamente na tentativa de expor como a mulher ela acaba representando esses dois mundos, né? O mundo físico e o mundo psíquico. E quanto prostituta, aquilo é castigado, né? O sexo biológico é castigado. E enquanto sagrado, ela representa também o psíquico e aquela transmutação. Beauvoir tem a necessidade de entender, então, como experiência material, o que é ser mulher. Ela coloca que ninguém nasce mulher, mas torna-se, justamente porque é uma construção social. Não é uma experiência individual, mas sim uma experiência social. Então, é necessário determinar ali, tentar determinar o que é mulher, o que é fêmea humana, porque justamente é o sexo biológico que é utilizado para castigar e para manipular e controlar as mulheres, né? Elas entendem, então, Beauvoir, Giotto e Souto, entendem que o gênero ele acaba incitando essa padronização e o estereótipo do que é mulher, do que é feminilidade. Consequentemente, isso vai se refletir na maneira como a sociedade vai perceber a mulher e vai colocar esses papéis sociais nela, que seriam a persona, né? A persona seria essa máscara social que nós vestimos, que ela é realmente necessária, dependendo do ambiente onde estamos, nós nos comportamos de tal ou tal maneira, mas que a partir do momento que existe uma identificação com a persona, isso acaba se cristalizando no ego também, e não tendo essa possibilidade, essa flexibilização entre polos. E aí também acaba numa falta de reflexão, de autorreflexão dos indivíduos. Então, enquanto considerações finais, o que dá para trazer de todo esse estudo é que o corpo da mulher ele teve inúmeros significados, né? Ele foi de algo que foi idolatrado, mas também foi castigado, ele foi algo sagrado, mas também foi visto como profano e passível dessa punição. Então, isso interfere na realidade material como um controle dos corpos das mulheres, né? E essa cristalização de que a mulher ela precisa ter um papel social, de que ela precisa ser, ela é determinada pelo seu sexo e que a partir disso também ela vai interagir com o mundo. Enquanto realidade psíquica, ânima e ânimos vão continuar trabalhando a sua energia para ela se tornar consciente. Essa energia de ânima e ânimos, ela é tão potente que ela vai trabalhar de forma independente. Por vezes ela não vai se comunicar com a persona, ela não vai combinar com essa máscara da persona, mas ela vai agir da mesma forma. Então, a partir do momento em que há essa sombra integrada, isso acaba permitindo uma harmonização do ego e self, né? dessas duas instâncias. Quando a sombra ela é negada, ela acaba agindo de forma crua, de forma primitiva e de forma potente também. A maneira como o homem vai elaborar essa ânima vai se refletir na maneira como ele se comporta com as mulheres, mas a maneira como as mulheres elaboram o seu ânimo também vai refletir na maneira como ela vai se relacionar com os homens. Então, a maneira como eu projeto isso no mundo é a maneira como eu também vou aceitar receber tudo isso. E a gente pode, então, perceber que essa violência contra a mulher, ela passa por uma violência contra o feminino, que é uma negligenciação dessa sombra, né? Não há uma integração, é colocado a sombra, é colocado de lado, mas, no entanto, essa energia, ela continua pulsando e ela continua agindo sobre o comportamento dos indivíduos. Essas são as referências que eu utilizei na apresentação. Eu gostaria de terminar com Clarice Lispector. Eis que às 3 da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, você é você. É vasto, vai durar. O que te escrevo é um isto, não vai parar, continua. Olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas, é o que está certo. Então, que nós possamos também cruzar esse caminho, entrar em contato com essa escuridão interna, entrar em contato com essa nossa madrugada de uma forma calma, de uma forma alegre, mas que a gente possa ainda perguntar o que ela tem a nos ensinar. Obrigada. Parabéns, Jéssica, pela sua brilhante apresentação.
conhecer a banca, né? Muito obrigada pela confiança. Jéssica, o teu trabalho, tem que respirar. O teu trabalho foi um presente. Quando a gente vê, ele parece assim, tão pequenininho, né? Tão assim, vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, tão churuquinha, e ele é de uma profundidade, de uma beleza muito, muito grande. Então eu queria, a gente nem tem o que falar de um trabalho tão bonito. E eu queria começar dizendo assim, te dando os parabéns pela tua postura na apresentação. Está parecendo que você tem um domínio, você apresentou com domínio, uma segurança, que a gente viu que você realmente mergulhou nesse trabalho. E está muito, muito bonito. Mas tem que chorar, sabe? Tem que chorar. Porque está muito bonito. Então esse trabalho foi realmente um presente. Foi muito bom ler, ele é profundo, você traz autores maravilhosos. Não tem um senão que eu possa te dizer. Assim, olha, você aqui esqueceu uma vírgula, sei lá, deve ter, né? Eu nem atentei para isso. Mas parabéns por esse teu percurso. Quando a gente vê, isso aqui não é trabalho de conclusão de curso. Então, você não pode parar. Você tem um potencial tão grande que você tem que continuar, você tem que ir atrás. Eu falei na banca delas que quando eu estava defendendo meu doutorado, uma pessoa da banca me disse, você está dando os primeiros passos. Eu disse, uma pilóia. Não quero mais, mas de verdade, não pare aqui, porque você tem um potencial muito grande, muito grande. Obrigada. Então, parabéns, olha, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua postura, parabéns pela forma que você viu a mulher, parabéns, quando fala, vou fazer um trabalho sobre ânima e ânimos, me dá uma arrepio. Porque às vezes tem uma leitura muito truncada. A gente vê, e você viu de uma forma muito correta, do ponto de vista teórico, e muito bonita, muito poética. Então, olha, parabéns, teu trabalho está um show. Obrigada. Passo a palavra, então, agora para a professora Luciana, para as suas considerações. Boa noite. Primeiramente, agradecer muito o convite. A Aline é sempre, né, a Angela tirou as palavras da boca, é sempre um presente, né? É um presente poder compartilhar dessas bancas, enfim, né? A leitura desses trabalhos me trazem um alimento da alma, né? É algo muito, muito bonito. Ângela, é um prazer estar aqui com você de novo. A gente já quase de super cheio essa atividade. Eu acho que esse clima, né, é muito interessante, porque quando a gente vê as bancas junguianas, parece que tem uma atmosfera junguiana, luminosa, né? A poesia está presente, a leitura de coisas tão densas, né, Jéssica, de uma maneira poética, que toca a alma. Eu acho que a psicologia, ela vem, né, nessa busca de como é que a gente consegue chegar, né, na alma do outro. Você foi linda apresentando, linda. Na sexta, acho que sexta, né, que a gente estava lá na EMEPAR, né, você dizia, prof, ninguém sabe mais do teu trabalho do que você. Como você sabe, Jéssica? Nossa, você deu uma aula na tua apresentação. Eu fiquei, assim, encantada com a maneira que você foi conduzindo, você foi resgatando os conceitos junguianos de uma maneira leve. Quem vê pensa que é fácil. Parece bem isso. E que é exatamente o que a gente diz, né? Como alguém que toca um instrumento e fala, nossa, quanto tempo, quanto que você teve que se debruçar, quanto que você teve que se dedicar para parecer tão fácil para nós aqui hoje. E te dizer, né, o teu trabalho, ele tem uma relevância muito, muito, muito importante. Trabalho aí com a questão da psicologia social. E aí você trouxe um fenômeno social que é a questão da violência, que tem um impacto importantíssimo, né? A repercussão da violência na vida do sujeito é muito forte. E para além da escolha de um tema de tanta relevância, Jéssica, você retoma para dentro do grupo que estuda psicologia, dizendo que sim, a gente precisa encontrar nossa abordagem. Ainda que a gente
de trabalho, né, para dentro de um ambiente social, eu sempre falo isso para os meus alunos, isso não implica que, então, não, você tem que encontrar uma forma de fazer essa leitura do sujeito. E você diz a partir, né, então você pega um fenômeno social, que é a violência, e você faz uma leitura analítica a partir do que você se debruçou para estudar. Isso é um sinalizador, né, você está trazendo para os colegas um sinalizador, de que eles encontrem, né, qual é o caminho, cada um tem o seu, mas que você, a partir da psicologia analítica, pôde fazer uma leitura sobre esse fenômeno, que precisa ser estudado, para que se possam ter intervenções pertinentes. A gente precisa se debruçar sobre essa discussão. Você trabalhou a questão, né, da mulher, a construção social aí da mulher, né? Então, o tempo todo, você também conseguiu fazer esse casamento aí que a gente tem, enquanto discussões para dentro da social comunitária. Então, te parabenizar. Eu sou a chata da BNT, então eu te deixei aqui, não adianta que eu sou a chata da BNT, adoro as atualizações. As vírgulas também não enxergo, mas as coisas da BNT, a pessoa está ali focada nas normativas. Então, eu só fiz ali algumas colocações de algumas coisinhas que mudaram, que tem uma nova normativa ali no finalzinho do ano passado. Então, misericórdia, né? Isso é muito chato, mas assim, né? Só para que o teu trabalho seja entregue e certamente publicizado a partir do que você, né? Dessa construção tão bonita que você fez. Então, é a única coisa que eu coloquei ali, algumas observações aí para essa nova normativa aí da BNT, mas a essência do teu trabalho, que é para isso que a gente está aqui hoje compartilhando, é só elogios e só te parabenizar. É maravilhoso poder fazer a leitura. Muito obrigada. Ai, Jéssica, você consegue mexer com todas as emoções aqui internas, né? Que as professoras já trouxeram, e eu só reforço o orgulho que eu senti em ouvir você falando hoje, essa noite. Foi um prazer estar te ajudando de alguma forma, porque você foi bastante independente, você mergulhou com muita vontade, visto aí, né, o resultado do seu trabalho, sua apresentação. O tema que, né, moveu assim bastante conteúdos, né, e a gente partilhou bastante coisas, e foi muito bonita a construção, esse caminhar que você fez. Foi muito profundo, e espero que de alguma forma, né, você continue esse trabalho, porque você tem muito conhecimento. A Ângela trouxe uma coisa que eu também, você encantou, né? Eu acho que você tem potencial para seguir e dar continuidade, né? E o que mais eu ia falar? Gostei da literatura que a gente veio conversando, né? Então nem vou ficar entrando nesses méritos, mas e principalmente que bom que você trouxe a Assunção de Maria, né? Demorou, eu acho que mas ficou ótimo. Então, fechou com chave de ouro o teu trabalho. Parabéns, está lindo. Eu estou muito orgulhosa de alguma forma ter participado. Não por participar, mas do resultado que você apresentou. Parabéns. Obrigada. Vou agradecer rapidinho. Eu queria agradecer primeiramente a professora Aline, né? Que esse percurso, ela sabe que esse processo não foi nem um pouco fácil, ele passou por diversas instâncias, né? Troquei de temática, mas ela estava sempre ali para falar, não, vamos aí, né? Ela foi também minha supervisora de clínica, eu tinha alguns medos de começar, então ela, desde o início, ela estava ali me abraçando e me pegando pelo braço e falando que ia dar certo. Então, muito obrigada eternamente por ter aparecido na minha vida da maneira que foi, no momento em que foi. Agradecer também a professora mestre Luciana, a doutora Ângela, por terem aceitado vir aqui fazer parte dessa banca. Com certeza, as palavras de vocês me tocaram e vão fazer parte de mim por muito tempo, eternamente. Isso vai ser colocado num lugar muito especial. Muito obrigada mesmo. Posso falar uma coisinha? Mas isso que você falou do medo de começar é um sinal fantástico, porque quem tem responsabilidade tem medo. Então, é mais uma coisa a teu favor, que mostra essa tua seriedade, essa tua profundidade. Quando a gente vai e mergulha na louca, a coisa não dá certo. Então, esse medo também é muito bonito. Parabéns pelo seu medo.
Ele agradece, eu também. E eu tenho que agradecer minha família também, que, né, é minha base, mesmo de longe, são eles que é para onde eu posso correr. A minha mãe, que é essa referência de fortaleza para mim, a minha irmã, que é a minha alma gêmea, né? E agradecer minhas amigas, a Isabel principalmente, de estar todo esse processo da graduação comigo, de perceber tudo que aconteceu. Só tenho muito a agradecer a vocês. Rafa, amor da minha vida, te amo por me aturar nessas crises, em todos esses percalços, em todos esses altos e baixos. Te amo. Te amo, filha. Te amo, filha. Te amo, filha. Obrigada.